Você sabia que Brasília é uma cidade revolucionária? Não? Então fique comigo, eu vou te contar tudo sobre isso. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Nós vamos tratar de um assunto hoje super interessante. Brasília vai ficar como o nosso cenário de fundo. Brasília vai ser o palco das nossas explicações e a motivação pelo qual nós fizemos este vídeo. O tema preponderante, o objetivo fim é falar um pouco mais sobre urbanismo, sobre aspectos sociais, onde o urbanismo, a construção, o agrupamento das cidades são importantes no contexto social, de saúde, de bem-estar e tudo mais. É apenas um trabalho superficial em que eu aprofundo no meu livro Geobiologia Multidimensional. Ali eu dediquei um capítulo bastante interessante sobre a evolução da construção das cidades, desde as palafitas, passando pelos locais onde os nômades, as caravanas passavam e ali ficavam por um tempo ou se instalavam por tempos mais prolongados, locais onde as pessoas faziam as suas moradias para construir as pequenas cidades inicialmente para uma produção rural extrativista ou coisa que o valha. Eu não vou fazer essa digressão toda, mas eu vou falar especificamente dos dois grandes aspectos do processo urbanístico, que são as cidades conservadoras e as cidades revolucionárias. Fazer apenas uma reflexão com vocês a respeito desses dois temas e chamar a atenção principalmente para uma das grandes cidades brasileiras, que é uma cidade revolucionária, a cidade de Brasília. Por ser uma cidade revolucionária, por ter uma característica específica arquitetônica, ela é o polo atrator de todo tipo de aventureiro, de todo tipo de indivíduo que aporta àquela cidade e simplesmente não deixa nada, só tira do que ela pode eventualmente oferecer. Tanto é que não só a capital do país, mas o foco central do governo brasileiro. Tá certo? De todo modo, eu queria chamar a atenção para você para um fato. E esse fato, eu repito, eu escrevi em minha obra Geobiologia Multidimensional, e neste trabalho eu evoco dois autores muito importantes. Tá? Um deles escreveu o livro Geopsique, esse que você está vendo aqui. Este livro foi escrito Willy Wellpack. Esta obra ela enfoca basicamente a condição psíquica de um indivíduo dentro do ambiente onde ele vive, ou seja, a geografia e a geologia de um determinado local influenciando psiquicamente este indivíduo. Por incrível que pareça, essa obra me foi recomendada pelo professor Olavo de Carvalho e na oportunidade ele me disse a respeito desse trabalho e eu comecei a procurar esse livro ao redor do mundo. Foi quase um ano em busca dessa obra. Ele tinha um exemplar e eu não quis me ceder. Ele lá nos Estados Unidos, eu aqui. Bom, falei, de todo modo, a gente acabou perdendo contato por outras razões, mas eu acabei encontrando a obra, que é essa que você viu aí, e comecei a ler sobre esse trabalho. E esse é um dos aspectos que eu quero discutir com você. A geografia e por conseguinte, a geologia do local, ela tem um papel fundamental no psiquismo do indivíduo, no seu bem-estar, alegria, contentamento, tristeza, raiva, medo, ódio, coragem, amorosidade, juízo, preocupação, euforia. Todas essas questões fundamentalmente são influenciadas por esses fatores geológicos nessa nossa discussão. Tem outros fatores, claro, que favorecem isso aí, mas o aspecto geográfico e por conseguinte geológico tem esse fator. Um outro trabalho excepcional, tá? Foi de um urbanista francês que eu tenho um carinho todo especial por ele,
porque eu tenho uma relação assim de amizade terna, uma amizade fraterna, querida e amorosa com a sua filha, a Marie-Gabrielle Bardet, que é Jean-Gaston Bardet. Jean-Gaston Bardet foi um urbanista, ele foi, dentre outras coisas, presidente de honra da Sociedade Francesa de Urbanismo, um homem de muitas letras. Eu conheci Jean-Gaston Bardet numa de suas vertentes filosóficas de estudo, que é uma obra excepcional, Mística e Magia. Ali nesta obra Mística e Magia ele demonstra o seu amor, o seu afeto, a sua sensibilidade por ser um católico fundamentalista, não diria nem fervoroso, mas fundamentalista principalmente pela sua narrativa, por contemplar aspectos metafísicos dentro da sua obra, e nos trouxe uma técnica que, para você que estuda radiestesia, provavelmente já deve ter ouvido falar, que é a radiestesia da verdade. A radiestesia da verdade é uma técnica que depois ela foi modificada, o seu nome foi modificado e acabou como domínio público como radiestesia cabalista. A radiestesia cabalista ela não tem nada a ver com a cabala, que é a tradição judaica. Apenas esses pêndulos utilizam, tá aí o conjuntinho de pêndulos. Isso. Esses pêndulos têm algumas palavras em hebraico que evocam um princípio vibracional, né, os 3 influxos da natureza, as suas manifestações e os seus agentes. Então eu não vou, esse é um tema, esse é um assunto que é discutido dentro do nosso programa de radiestesia de alta performance. Entretanto, o Jean-Gaston Bardet, eu o conheci inicialmente por conta desse trabalho. Claro e óbvio, você quando conhece um autor, se você vai a fundo na sua obra, e qual não foi minha surpresa que eu conheci agora o Jean-Gaston Bardet urbanista. Nesta oportunidade, eu estava numa determinada oportunidade, estava em um congresso, e a Marie-Gabrielle, né, a Gabriela, por conta da Gabriela Cravo e Canela, ele deu esse nome à sua filha por conta dessa homenagem a Jorge Amado, coincidentemente, assim, de forma muito natural, eu me aproximei dela nesse evento e nos tornamos amigos assim através das nossas redes sociais e tudo mais, e é realmente uma pessoa encantadora e trouxe-me algumas coisas que não estão nos livros e que a gente só é possível quando você vive um pouquinho mais essa intimidade. Durante muito tempo ela transcreveu os manuscritos do pai, e ela me trouxe algumas coisas bem interessantes nas nossas conversas, dentre elas uma informação muito importante para você que estuda radiestesia da verdade, para você que estuda geobiologia, para você que estuda radiestesia, uma obra de Jean de La Foix. E eu sempre achei que Jean de La Foix fosse um alter ego de Jean-Gaston Bardet, e esse trabalho, enfim, vem nos levar, vem nos mostrar quão importante é esse aspecto do conservadorismo e do que seja o movimento conservador e do que seja o movimento revolucionário. Por incrível que pareça, isso está muito bem aspectado nesta obra, Ondas de Vida, Ondas de Morte. Bem, então vamos voltar um pouco. Feito este patchwork, essa coxinha de retalhos aqui, para você que já estuda radiestesia, para você que já estuda geobiologia, acredito que eu tenha sido um pouquinho enfadonho nessa introdução. Mas de todo modo, se você está me assistindo agora pela primeira vez, existe no nosso canal uma quantidade enorme de vídeos falando sobre esse tema de forma muito mais específica, e eu te recomendo, por favor, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, dê o seu like, isso é muito importante. Por favor, faça um comentário a respeito disso que você está assistindo agora e recomende este vídeo para algumas pessoas que sejam pessoas que você entenda que possa se interessar, que você entenda que possa se interessar por esse tema. Tá combinado? Então tá. Então veja só, Jean-Gaston Bardet, esse urbanista, ele viajou pelo mundo
E em particular ele esteve na América Latina entre os anos 40, as duas décadas 40 e 50. Quando ele veio para o Brasil, atenção, quando ele veio para o Brasil no final dos anos 40, ele esteve por São Paulo, viajou, fez algumas conferências nesse período também, claro, esteve no Chile, no Peru, na Argentina, no México foi depois do Brasil, mas esteve no México, mas em particular no Brasil. Ele foi um dos conferencistas e participou de um programa, como se fosse um programa de pós-graduação agora, né? Programa aos moldes de um programa de pós-graduação, e ele começa a dar aula na Universidade de Minas Gerais. Grifa, Universidade de Minas Gerais, década de 50. Na década de 50, o movimento que acontecia em Minas Gerais, o movimento político que acontecia em Minas Gerais, tinha um personagem muito importante, mineiro, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi presidente do Brasil e responsável pela Constituição de Brasília. Tá bom? Grifa isso aqui, nós vamos voltar um pouquinho para esse tema. O que o Jean Gaston Bardet começou? Uma das primeiras coisas que ele falou na sua palestra, claro, essa palestra introdutória, com uma personalidade vinda da Europa, principalmente do centro nervoso do urbanismo contemporâneo, França, Espanha, Itália, ele faz uma crítica severa ao prédio do MEC no Rio de Janeiro, que o prédio do MEC tem o traço de um arquiteto urbanista europeu, Le Corbusier. E ele começou a discutir esse tema em cima dessa obra, dizendo exatamente que o Brasil não apresentava, até então, eu digo que até hoje também tem alguma dificuldade. Ele não apresentava nenhum tipo de personalidade arquitetônica. E que aqueles que ali estavam presentes, que eram os intelectuais da época, no que tange ao urbanismo e à arquitetura, ficaram todos cheios de coceirinha, todos cheios de pururidos, por conta dessa condição, por conta dessa fala. Um estrangeiro vem aqui, vem criticar o trabalho urbanístico, o trabalho arquitetônico que está acontecendo no Brasil agora, por conta de uma influência europeia. Que cara folgado, né, meu? Mas de todo modo, nós vamos entender que isso é muito importante na filosofia desse urbanista. E a filosofia desse urbanista, Jean Gaston Bardet, ela é algo que nos faz refletir sobre essa questão do conservadorismo. Esse conservadorismo de Burke, de Scruton, e de outros tantos, que nos remete a algo como aquilo que é admirável é facilmente destruído, mas é muito difícil de ser reconstruído. E aquelas coisas que nós amamos, nós queremos ter muito próximos de nós. Esse é um princípio mais genérico do que seria o conservadorismo. Existem outros fatores, existe a parte operacional do movimento conservador, mas tudo aquilo que é maravilhoso, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que faz parte das nossas tradições, eles foram construídos a muito custo. E é muito fácil ser destruído. E depois que se destrói, a gente não constrói com tanta facilidade. Sobretudo porque aqueles que os construíram provavelmente não estão mais conosco. E provavelmente não deixaram nenhum legado escrito, né? Algum legado intelectual que pudesse dar continuidade ao processo. Bardet falava exatamente isso. O Brasil precisa criar uma identidade arquitetônica e levar para as suas cidades e para o movimento
de urbanização das cidades, ou seja, as construções, os projetos, os planos diretores das cidades devem guardar alguns aspectos que tenham a ver com a sua tradição. Aquilo que não é tradição dentro de uma cidade cresce exatamente como um câncer. Aqui, por exemplo, Florianópolis. Florianópolis tem alguns bairros aqui na cidade de Florianópolis que não tem nada, absolutamente nada a ver com a cidade. E são bairros que quando a pessoa me convida, Flávio, comprei um terreno e tal, você pode fazer análise geobiológica desse terreno? Bom, tudo bem, onde é que está o terreno? Está no bairro tal. Eu não vou dizer o bairro. Nem sob tortura, mas eu já digo para a pessoa, você não devia ter comprado o lugar ali. Por quê? Porque ali ninguém mora. Ali não é um local de moradia. As coisas não subsistem naquele local. Mas, puxa, mas é lindo, tão bonito. Falei, pois é, mas ele não pertence à cidade de Florianópolis. Ele não está atrelado à tradição, ao psiquismo, ao geopsiquismo da nossa cidade. E por conta disso, o que acontece? As coisas não vão adiante ali. É como se fosse um lugar deserto, um lugar árido. É como um lugar, sabe uma cidade veraneio? As pessoas vão ali, ficam, voltam, vendem e aí existe uma rotatividade muito grande na compra e venda de imóveis em alguns bairros aqui de Florianópolis. Por exemplo, eu moro num bairro aqui em Florianópolis, eu escolhi morar nesse bairro aqui porque ele, muito embora ele é um bairro mais simples, um bairro de classe média, enfim, mas ele obedece criteriosamente para um bairro mais moderno, mais novo. Ele não é moderno, ele obedece criteriosamente ritos e a sua conformação, mesmo os novos loteamentos que aqui tem, uma conformação muito parecida com a tradição desta região da cidade, que é uma região muito antiga. E isso favorece bastante a manutenção do status psíquico da região. Olha o que eu estou falando. O geopsiquismo da região se sustenta à base de sua arquitetura urbana, à base, claro, da sua geografia e, por conseguinte, da sua geologia. Jean Gaston Bardet, anos 50, Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek de Oliveira, um socialista de raiz. Eu não vou aqui discutir aspectos ligados à sua trajetória política. Não é o objetivo fim deste vídeo. Mas o Juscelino Kubitschek, ele acendeu a chama de se construir a capital, levar a capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central e lá construir, uma cidade, e que esta cidade comportasse os ministérios, os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. E as coisas começaram a serem conversadas dentro de um âmbito de projeto e os projetos começaram a serem propostos. E, basicamente, para encurtar um pouco essa história, duas pessoas, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, foram as pessoas recomendadas, escolhidas para fazer este projeto. O projeto de Brasília, a princípio, era uma borboleta, depois acabou sendo um avião, e aí começou a... Para vocês terem uma ideia, antes mesmo, o pedido... Juscelino Kubitschek de Oliveira, um socialista de raiz, um revolucionário, presta atenção no que eu estou falando, um revolucionário, um amor de pessoa, um revolucionário. Foram as minutas de solicitação de projeto, tinham algumas questões a serem colocadas para a construção da cidade de Brasília, pasmem vocês. Tinha lugar, a cidade, alguns projetos já previa, atenção gente, nós estamos falando dos anos 50, já previa a separação das crianças dos pais, ou seja, as crianças viveriam
próximas de seus pais, em outros locais permanentemente, tá? Apartados dos seus pais, mas já com a tutela do Estado. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas o socialismo prevê que as crianças são propriedades do Estado, não são responsabilidades dos pais, mas sim propriedades do Estado. Sugere-se que seja feito desta forma. Olha que coisa absurda. De todo modo, o projeto urbanístico de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, o urbanista, né? E Oscar Niemeyer. Então, o Lúcio Costa, por ter também esse viés fortemente revolucionário, esse viés socialista, ele começou a dar ao Oscar Niemeyer, como arquiteto, as diretrizes de como deveriam ser as estruturas arquitetônicas para uma cidade revolucionária. O Brasil já estava se preparando, a partir dos anos 50, já estava se preparando para ser a próxima, sabe, o próximo centro do movimento socialista, do movimento revolucionário no mundo, especificamente na América Latina. Então, o que é basicamente uma cidade revolucionária? Vamos começar por alguns aspectos importantes. Uma cidade revolucionária basicamente é uma cidade com traços retos. Ah, mas o Oscar Niemeyer tem aquelas curvas, Calma! O aspecto urbanístico é reto. Os espaços, eles são absolutamente grandiosos. Não existe uma praça onde um grupo de pessoas se reúne. Existem espaços grandiosos, por quê? Se você colocar um grupo de pessoas nesses espaços, as pessoas vão desaparecer. Elas não são importantes ali. Elas desaparecem. Tá? Por quê? Eu preciso, para ter uma representatividade de pessoas em uma cidade, elas precisam preencher os espaços públicos. Elas saem das suas moradias e vão para os espaços públicos. Ali elas realmente são, elas se fazem representar pela sua manifestação. Nós tivemos isso recentemente, eu não sei quando é que você está assistindo este vídeo, mas nós tivemos a manifestação no dia 7 de setembro, que neste grande espaço público na capital, uma grande quantidade da população veio a público para dizer a que vieram, qual era a razão, qual era o motivo de estarem ali falando a respeito de liberdade de expressão, enfim, preservação dos preceitos constitucionais, né, separação entre os poderes e tudo mais. O que manda o basiquinho de uma democracia, o basiquinho de uma república. Pois muito bem. Então, quando Brasília começou a ser construída, Lúcio Costa já disse o seguinte: Oscar Niemeyer, o arquiteto, o que fez a primeira coisa, todas as secretarias, todas as divisões, quando eu falo secretaria, os ministérios, porque dentro de um governo totalitário, o que existe são secretarias, são secretários que cuidam da segurança, que cuidam do planejamento urbano, que cuida do saneamento, que cuida dos aspectos sociais, que cuida da agricultura, da energia, assim por diante. Pois muito bem. Então, os ministérios, eles precisam ser absolutamente iguais e devem estar perfilados, tal qual uma guarnição militar, de frente para aquele que tem o poder maior, tá certo? Ao lado direito eu tenho o Palácio do Planalto, onde fica o poder central com 3 andares e é o prédio mais alto, onde o chefe supremo fica no 3º andar, já colocando ali, tá? Depois, de frente para ele, o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, ou a Corte de Justiça, colocado num patamar um pouquinho mais baixo. Se vocês observam, observo para vocês a planta, né? Num patamar um pouquinho mais baixo,
e agora eu vou falar dos aspectos bem demoníacos desses tipos de construção. No meio, o legislativo, o poder legislativo. Câmara Alta, Senado, Câmara Baixa, Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Senadores e a Câmara dos Deputados. Agora começa a baixaria agora, tá? Nós sabemos que em arquitetura, todas as vezes que nós fazemos uma forma, damos forma a um prédio, né, é importante em alguns aspectos para a sustentação e manutenção da condição energética, vibracional, geopsíquica deste ambiente. Que esta obra, por mais bonita que seja, por mais moderna que seja, ela precisa apresentar simetria. A simetria é como se aquela obra, como se aquela edificação, aquela arquitetura fosse exatamente a representação externa daqueles que ali vivem. Vou fazer uma casa, ela precisa apresentar, por mais moderna que ela seja, ela precisa apresentar uma simetria. Todas as formas assimétricas, elas vão necessitar de uma condição reequilibradora permanente. Tá? É como se uma balança tivesse com como é que fala? Com os pratos não estão alinhados. Muito bem. E a outra coisa que eu preciso evitar em uma edificação são as formas inacabadas. Vou falar o que é forma inacabada. E a terceira é a sua expressão da sustentação, a expressão da sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Para eu votar na segunda, deixa eu falar essa terceira que é importante. Você vai construir uma estrutura de tal forma que essa estrutura tenha a sua base muito menor que a parte superior da construção. Eu estou te mostrando agora o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apresenta uma arquitetura que tem essa característica. Esta assimetria com a horizontal, ou seja, a parte de baixo ela é menor, onde se sustenta, os pilares de sustentação, seguindo por uma arquitetura onde o teto se abre. Eu não preciso dizer para você que ao longo desses anos todos, essa estrutura ela traz uma condição fortemente perturbadora para quem está ali dentro. Ela traz esse sentido. Eu discuto isso aprofundadamente no meu trabalho Geobiologia Multidimensional. Voltando às formas inacabadas, eu quero me referir às chamadas, por exemplo, semi-esferas. Uma forma inacabada, ou seja, a Câmara e o Senado, são duas formas inacabadas. Primeiro porque elas não são necessariamente uma semi-esfera. São duas calotas. Uma voltada para cima, outra voltada para baixo. Nas extremidades da plataforma, que está a mais ou menos 3, 4 metros de altura, todas as pontas da estrutura, todos os cantos da estrutura são formados por pontas. Então, toda a característica vibracional daquele local, ela é dispersiva. As formas inacabadas, da maneira como estão ali projetadas, é para permitir permanentemente o confronto. Vocês já viram, você que está me assistindo agora, independente do governo, se é um governo conservador, ou um governo revolucionário, um governo democrático, democrata, ou um governo republicano, você viu ao longo da história desses últimos 60 anos da fundação de Brasília, você viu em algum momento, um único momento da história, onde houve harmonia dentro do parlamento? O parlamento é, sem dúvida nenhuma, um foco de confronto permanente. Isso significa que ali precisa
fomentar a briga, o confronto, a discórdia, a incapacidade, demonstrar a incapacidade legislativa. É impressionante que as pessoas que vão, os aventureiros que vão para aquela casa legislativa, quer seja o Senado ou a Câmara dos Deputados, os aventureiros que vão para lá e que não tem absolutamente nenhum sentido, eles vão e ficam. Eles fazem tudo para ficar. E o que fica é aquele bando de traste que ali, de pessoas desprovidas de qualquer tipo de compromisso com compromisso social, compromisso público, como servidor público, muito pouco. E aqueles que percebem isso, simplesmente deu um mandato, já tô caindo fora. Muitos já fizeram essa declaração. Gente, lá não é lugar para ficar. Lá é a porta do inferno, porque o confronto é muito grande. Quando existe uma discussão sobre um determinado tema dentro dessa área, por termos formas inacabadas, temos mais um outro fator, que dentro da Câmara de discussão, o pé direito é muito alto. Então, onde você está discutindo um assunto e você, como uma sala de reuniões, por exemplo, uma sala de reuniões dentro de uma organização, é importante que esta sala de reunião tenha o teto muito baixo, tenha o teto bem baixo, um ambiente propício para que as nossas ideias circulem de maneira horizontal, para que todos possam ouvir. Não, as discussões são feitas como se ali fosse uma igreja. Os deputados e senadores num ambiente bem mais embaixo, um pé direito bem alto, e a mesa diretora, tanto do Senado quanto da Câmara, numa posição mais alta, com cargo de mando, não de comando, não de gerenciamento. Olha o tamanho da bala. Então a estrutura arquitetônica geopsíquica favorece todo tipo de desmando, todo tipo de mal feito, tá? Favorece isso, é uma caixa de ressonância para isso daí, tá bom? O prédio do judiciário, para vocês terem uma ideia, ele tem uma área de confinamento. A Câmara onde é discutido, onde são discutidas as questões de cunho, que deveria ser, né, de cunho constitucional, os julgamentos, é como se eles não saíssem dali de dentro. Toda a parte construtiva interna, as entradas e saídas, elas são de difícil acesso, tanto para entrar quanto para sair. Ah, mas é por motivo de segurança. Não, não é por motivo de segurança. É para impedir que qualquer decisão no âmbito do judiciário, ela não seja acolhida, não seja acatada, que ela não saia dali. Ela fica reverberando dentro sem contar, claro, com a forma como esses indivíduos ascendem a essa condição de juízes da Suprema Corte. Tá? Claro está que é uma aberração. Muito bem? E por fim, o prédio do Palácio do Planalto, onde fica a sede do governo, ele foi construído para abrigar, da forma como foi construído, foi feito para abrigar um mandatário ditatorial. A estrutura toda para se chegar ao terceiro andar é uma estrutura de fácil acesso, mas você precisa subir 3 andares. Inicialmente não tinha nem elevador, agora tem. Mas para você chegar à sala do presidente, para se chegar à sala do ditador, você precisa ter uma jornada, né? E nessas várias etapas da entrada, da rampa de acesso, até se chegar ao terceiro andar, porque tem a parte de baixo, né, que está sob pelotis, baixo estacionamento, primeiro, segundo, terceiro andar. Para se chegar ao terceiro andar, você realmente tem que fazer uma bela de uma viagem, uma bela de uma jornada. Ali,
toda a estrutura do Palácio do Planalto, ela é envidraçada, diferente do Supremo Tribunal Federal. Ela é uma área toda envidraçada, com as seguranças e tudo mais, mas é uma área onde o mandatário tem uma visão plena a respeito dos confrontos do Legislativo e do confinamento do Judiciário. Então, gente, eu estou falando isso foi de caso pensado. Eu não tô aqui, eu tô falando que foi de caso pensado, tá? Eu até resgatei o nome aqui, que é o que eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão para dar esse aspecto, inovador, para dar esse toque na arquitetura de Brasília, para fazer Brasília parar em pé. Todo esse aspecto arquitetônico que tem, claro, sem dúvida nenhuma, um traço de desenho é indiscutível, é de uma beleza singular. Tá? Ela não obedece uma tradição, mas ela tem uma beleza singular, e para fazer esse trabalho ficar de pé, né? O concreto armado, a novidade que a gente tem em Brasília, que é o concreto armado, que são sobretudo as vigas em balanço. Quando eu falo viga em balanço, nós temos uma estrutura que está assim com um equilíbrio, quase como um equilíbrio instável. A percepção de um equilíbrio instável nos dá sempre conta de que alguma coisa a qualquer momento pode cair. Tá? A qualquer momento pode cair. O prédio do Legislativo, ele obedece isso. O prédio do Judiciário também obedece a mesma coisa, porque toda a estrutura lateral do prédio, a laje de cima está sob pontos muito singelos. É como se aquilo fosse implodir, é como se aquilo a qualquer momento deixasse de existir, é como se a justiça a qualquer momento deixasse de existir, se contrapondo a uma estrutura mais harmônica, mais delicada, mais soberba e imponente, que é o Palácio do Planalto. Para isso, o Oscar Niemeyer convidou o seu amigo Joaquim Cardoso. Tanto é que o trabalho de Joaquim Cardoso, o Joaquim Cardoso era um engenheiro civil, e ele trabalhava com estrutura de concreto. Ele precisou elaborar modelos. Na época não tinha um computador para fazer isso, não tinha o AutoCAD. O Joaquim Cardoso desenvolveu programas ou projetos, né? Experimentações com estruturas de armadura de concreto que até então não se tinha na literatura. Coisa que ele desenvolveu, coisa que ele inventou. O cara realmente era um gênio para isso. E você sabe que estrutura de concreto não é uma coisa simples. Diferente de você fazer uma casa que tem 2 pilares e uma viga, hoje qualquer pessoa faz, não há problema nenhum. O traço de concreto e amarrar a ferragem, fazer caixaria e colocar a coisa em pé é fácil. Agora, quando você começa a falar viga em balanço, estrutura, o concreto protendido, que são coisas muito mais elaboradas, né, exige um conhecimento técnico e uma expertise, sobretudo na parte de confecção, na parte operativa do negócio. Né? E o Oscar teve essa manha juntamente com o Joaquim Cardoso na elaboração desses projetos. Bem, ninguém sabia exatamente disso. Quem tinha a justa medida dessa coisa, eu vou falar dessa coisa maligna, era o Juscelino Kubitschek e o Lúcio Costa. Os dois mancomunados dentro de um projeto de fazer com que a capital federal, Brasília, se tornasse uma cidade revolucionária. O povo que fosse viver ali era um povo, principalmente um povo sem a menor tradição. Há 60 anos, Brasília não tem uma tradição de 2, 3 décadas, não mais que isso. Os primeiros 30 anos, as pessoas que ali estavam eram pessoas vindas de todos os lugares do país. Acrescido disso, aquelas pessoas que eram os deputados, senadores, os servidores públicos das diferentes áreas do poder executivo, né? Das secretarias, dos ministérios e tudo mais.
E ali alguns acabaram ficando, depois, e os aventureiros que ali aportam para todo tipo de negociata. Porque quando você chega em Brasília, é uma coisa muito, eu não sei se você já foi em Brasília, mas se você não foi, eu recomendo que vá. É uma cidade belíssima. É realmente uma cidade belíssima. As pessoas que vivem em Brasília, o brasiliense hoje é um povo super bacana. São pessoas gentis, são pessoas delicadas. Mas se você vai a Brasília para se servir da cidade como centro, como centro do governo, como centro do poder, dentro desse ambiente do eixo monumental ali, o que vai acontecer? Quem é você? Ninguém. Você é dissolvido naquele meio. Você desaparece ali. Porque se você eventualmente tiver que fazer algum mal feito, Brasília é o lugar para isso. O geopsiquismo da cidade, a sua geologia, a sua geografia e por conseguinte a sua geologia, bem como a sua arquitetura, é o engendramento perfeito para transformá-la em um local onde você desaparece. Não preciso dizer que todas as pessoas que ali estão vivendo, convivendo, quer sejam aquelas que estão, principalmente aquelas que fazem parte do serviço público permanente ou temporário, qualquer coisa que se faça ali em termos de mal feito, acaba ficando meio que o dito pelo não dito. Então, eu te passei essa informação a respeito do que é Brasília como cidade revolucionária. E agora, para finalizar, eu deveria ter falado isso um pouquinho antes, uma cidade revolucionária, ela é uma cidade reta, é uma cidade com linhas retas. Ela só cresce daquele jeito. Né? Você vê Paris, por exemplo, Paris é uma cidade revolucionária, é uma cidade permanentemente reta. Então, Paris é uma cidade lindíssima, é uma cidade que tem uma tradição de milênios, de séculos, né? Então é uma cidade exuberante no seu aspecto arquitetônico, mas é uma cidade revolucionária, tá? Ela abrigou os mais diferentes movimentos revolucionários da Europa, se comparado com Londres. Londres é uma cidade conservadora. Ela não tem na sua estrutura uma ordem explícita de que deve ser assim. Ela guarda sim uma ordem implícita, tal qual um organismo vivo. Como é que um organismo vivo cresce? Ele cresce célula por célula. Ele vai, né, dentro de uma determinada estrutura orgânica, um osso, uma célula óssea só pode gerar uma célula óssea. Uma célula muscular só pode gerar uma célula muscular. E essa célula muscular está numa determinada área do corpo, uma célula óssea está numa determinada área do nosso corpo. Uma cidade conservadora, ela preserva exatamente esses mesmos princípios que um organismo vivo. Então, viver e sobreviver numa cidade como essa traz muito mais felicidade, muito mais contentamento. Eu não sei se morar em Londres ou morar em Paris é melhor ou pior, uma ou outra, não. Vai depender exclusivamente da... Então, eu conheço as pessoas que eu não conheço Londres. Tem pessoas que gostam de morar e viver em Paris. Eu acho Paris uma cidade chata, ela é fedida, ela não tem... o aroma da cidade não é agradável, né? De todo modo, não é uma cidade, não é um lugar que eu moraria, tá? Eu não conheço Londres para fazer essa comparação, tá certo? Mas eu vejo as pessoas que moram em Londres e puta, Flávio, cara, é muito legal morar lá, muito embora seja uma cidade um pouco mais fria, tem nebulosidade, às vezes chove, tem muito mais precipitação e tudo mais, se comparado com Paris, que é uma cidade mais aberta, então, enfim. Mas eu prefiro aqui. Tem quem mora em Paris que não larga aquela cidade e fica lá. Então, é quase que como quando eu digo o seguinte, você estar em um lugar, ele se parece muito com uma dependência química. Você se adapta àquilo com base
no que o teu psiquismo, a tua índole e o teu espírito estão adaptados. Tá certo? Brasília, uma cidade revolucionária. Fica a reflexão para você. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!